Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula de Bioestatística. O assunto de hoje é análise de variância, a nova. Especialmente para a aula de hoje, nós vamos intercalar o assunto teórico e também um pouco de prática utilizando o nosso programa estatístico. Nesta aula, vocês aprenderão como utilizar a nova Oneway, isso é, de uma via, bem como a nova Oneway com medidas repetidas. Também falaremos sobre os principais pós-testes que são empregados juntamente com a nova. E por último, de alguns testes não paramétricos equivalentes à nova. Então, vem comigo porque a aula de hoje é longa. Mas antes, e como sempre, é hora do nosso quiz de hoje. Quais são os requisitos para um teste T? Para que serve o teste T? Quais são os tipos de teste T e suas aplicações? Então, antes de introduzir o nosso assunto de hoje, vamos a uma rápida revisão sobre o teste T. Existem pré-requisitos para se realizar o teste T. São eles que a variável seja quantitativa, intervalar ou contínua, que os dados sejam expressos como média e desvio padrão, e que esses dados assumam uma distribuição normal. Além disso, as variâncias entre os grupos, quando houverem, devem ser iguais. Uma vez respeitados esses 4 pré-requisitos, o teste T então pode ser realizado. Existem 3 tipos de teste T. Existe um teste T para uma amostra, onde nós comparamos a média calculada para essa amostra com uma média hipotética. Existe o teste T pareado, quando existe uma variação temporal, isso é, quando nós temos a mesma amostra em 2 condições, uma condição antes e uma condição depois de uma intervenção. E existe o teste T não pareado ou independente, quando nós estamos diante de 2 amostras independentes. Então vamos falar um pouco sobre a nova. A nova, ou análise de variância, é um modelo estatístico usado para testar se há variância entre as médias de 2 ou mais grupos de dados e se essas variâncias podem ser atribuídas às variáveis independentes, K, em estudo. Aqui o termo variância não tem o significado de variabilidade, e sim de variação nas medidas desses grupos, isso é, nas médias desses grupos. Essa análise de variância foi criada por Ronald Fisher. Ele introduziu o termo variância e propôs a sua análise formal em um artigo de 1918, intitulado A correlação entre parentes na suposição da herança mendeliana. Entretanto, a análise de variância só tornou-se amplamente conhecida depois de ter sido incluída no seu livro, de 1925, intitulado Statistical Methods for Research Workers, ou Métodos Estatísticos para Pesquisadores. Hoje nós podemos citar que existem 3 tipos básicos de ANOVA. A nova Oneway, ou de uma via, a nova Two-way, ou de 2 vias, e a nova Three-way, ou de 3 vias. Todos esses tipos de ANOVA são divididos em simples e com medidas repetidas, sendo as ANOVA simples para amostras independentes e com medidas repetidas para amostras dependentes. Detalhando um pouco mais, a nova Oneway, de uma via ou unidirecional, possui 3 ou mais grupos de dados. Apenas uma única variável independente, isso é, K igual a 1. O que significa que nós só alteraremos uma única variável independente e observaremos como se comporta então a variável dependente.
Nós podemos ter 3 ou mais amostras de dados independentes e o número de medidas por amostra é apenas uma, o que implica que nós mediremos a variável dependente apenas uma vez em cada uma das amostras. Já a ANOVA ONE-WAY com medidas repetidas, nós teremos 3 ou mais grupos, apenas uma variável independente. Entretanto, aqui nós só teremos uma amostra, onde essa amostra pode ter a sua variável dependente mensurada 3 ou mais vezes ao longo de um intervalo de tempo. Isso é, as medidas dessa variável se repetem ao longo do tempo. Sendo assim, essas amostras são pareadas. Já na nova two-way, de duas vias ou bidirecional, nós temos 4 ou mais grupos de dados. Nós temos agora duas variáveis independentes que podem afetar simultaneamente a variável dependente mensurada. Nós temos 4 ou mais amostras distintas e cada uma dessas amostras terá sua variável dependente mensurada apenas uma vez, o que torna esse tipo de análise independente ou não pareada. Já a nova two-way com medidas repetidas, nós teremos 4 ou mais grupos de dados, teremos duas variáveis independentes influenciando simultaneamente a nossa variável dependente escolhida. Entretanto, uma dessas variáveis independentes ela é temporal, isso é, nós também analisaremos o que acontece com a variável dependente em função do tempo. Nós teremos duas ou mais amostras e cada uma dessas duas ou mais amostras terão as suas medidas repetidas duas ou mais vezes, caracterizando esse tipo de análise como análise pareada. Por fim, nós temos a nova three-way. A nova three-way, ou de 3 vias ou de 3 fatores, é um tipo de análise de variância onde nós podemos ter 6 ou mais grupos de dados, onde nós temos 3 variáveis independentes que podem simultaneamente influenciar na variável dependente escolhida para o estudo. Nós teremos de 6 ou mais amostras distintas, onde cada uma dessas amostras só terá sua variável dependente medida uma única vez no estudo, caracterizando-a como sendo uma ANOVA para medidas independentes ou não pareadas. Já a nova three-way com medidas repetidas, nós teremos 6 ou mais grupos de dados, com 3 variáveis independentes influenciando a variável dependente, onde uma dessas variáveis independentes é temporal, isso é o tempo. Nós teremos então 4 ou mais amostras, onde em cada uma dessas amostras nós mediremos a variável dependente pelo menos 2 vezes, caracterizando como sendo uma análise pareada ou dependente. De uma forma geral, qual seria o objetivo da ANOVA? Seria o de comparar duas médias de 2 ou mais grupos de dados paramétricos, testando a hipótese de haver diferença entre elas, levando em consideração a influência de uma ou mais variáveis independentes agindo simultaneamente ou não sobre a variável dependente. Na aula de hoje eu falarei especificamente sobre a nova one-way simples e com medidas repetidas. Inicialmente começando com a nova one-way simples, ou seja, a ANOVA de uma via independente. Primeiro vamos dar uma olhada na matemática do teste e entender como ele funciona. Comparando as variâncias da amostra e a variância esperada para a população de dois grupos, 1 e 2, para uma dada variável de interesse com média μ, nós temos o seguinte: Q1 vai ser igual aos graus de liberdade da amostra 1, isso é, ao tamanho da amostra 1 menos 1, vezes a variância calculada para a amostra 1, dividido pela variância esperada para a população de onde foi retirada a amostra 1. Q2 vai ser igual ao número de graus de liberdade da segunda amostra, isso é, o tamanho da segunda amostra menos 1, vezes a variância calculada para a segunda amostra, dividido
pela variância esperada da população de onde foi retirada a segunda amostra. Esses dois valores, Q1 e Q2, são utilizados para calcular o valor de f para a ANOVA. O valor de f é calculado dividindo a razão Q1 sobre n-k, onde k são o número de fatores. No caso de uma ANOVA one-way ou de uma via, só temos apenas um fator, isso é, só temos apenas uma variável independente. E esse valor, Q1 sobre n-k, que são os graus de liberdade entre os grupos, será dividido por Q2 vezes n-1, que é o grau de liberdade dentro do grupo. Esses termos podem ser substituídos pela seguinte notação. Q1 vezes n-k será substituído pela variância B, isso é, B de between, entre, que é a dispersão ou a variância entre os grupos. E Q2 vezes n2 menos k será substituído pela variância W, onde W vem de within, que é a dispersão dentro do grupo. Substituindo esses fatores, nós temos que o cálculo de f é dado pela variância entre os grupos dividido pela variância dentro dos grupos. Uma vez calculado esse valor de f, ele é confrontado com o valor de f tabulado. Se esse valor de f calculado estiver dentro da zona crítica dos valores de f tabulados, para a população, rejeita-se H0, que é a hipótese nula, que defende que haja igualdade entre os valores de médias para os grupos. Se rejeitamos H0, então há uma diferença significante entre as variâncias desses grupos. Como a ANOVA é um teste de hipóteses paramétricos, existem algumas exigências. Esses pré-requisitos são que a variável dependente ela é mensurada em nível contínuo ou intervalar, isso é, ela é uma variável quantitativa contínua. O segundo pré-requisito é que os valores para essa variável dependente têm que ser distribuídos normalmente. E por último, que as variâncias entre as amostras devem ser iguais. Então, além de trabalhar com a variável quantitativa medida em nível contínuo, nós temos que realizar um teste de hipóteses para saber se os nossos dados se distribuem normalmente. Nós devemos usar o poder do teste como um fator importante na hora da escolha do teste. Lembrando que o teste de normalidade de D'Agostino Person é o mais poderoso, seguido de Shapiro-Wilk, Anderson-Darling e Kolmogorov-Smirnov. Além disso, nós devemos nos certificar que não existam diferenças significantes entre as variâncias dentro de cada grupo e entre os grupos. A hipótese de haver diferença nas variâncias dentro dos dados no grupo, isso é, de que exista variância interna, é checada através do teste de Brown-Forsythe. Já a hipótese de existir variância externa, isso é, variância entre os grupos, é checado pelo teste de Bartlett. No caso de haver diferenças significantes entre as variâncias internas ou externas, nós devemos utilizar um fator de correção. Nesse caso, nós podemos utilizar a correção de Brown-Forsythe ou de Welk para a ANOVA. Ao utilizar um software estatístico para realizar a ANOVA, nós devemos organizar a planilha de tal forma que os valores de dados que nós estamos entrando nessas planilhas devem ser distribuídas em colunas. Cada coluna terá grupos independentes, isso é, a variável independente estará descrita nas colunas. As células dessa planilha serão preenchidas com os dados, isso é, com a nossa variável dependente, aquela que foi mensurada em nível contínuo. Depois da nossa planilha ter sido organizada, nós procederemos com a análise de variância. A formulação das hipóteses é muito importante. A hipótese nula será aquela que defende que as médias são iguais e o fator, isso é, a variável independente, não as influencia. Já a hipótese alternativa, H1, defenderá que pelo menos uma das médias é influenciada pelo fator, isso é, pela variável independente, sendo diferente das demais. Qual o resultado da análise de variância? O resultado da análise de variância é baseado no cálculo do valor de f. O valor de f calculado é então testado segundo as hipóteses, onde esse valor de f calculado para as amostras
é confrontado com o valor de f tabulado. Caso haja diferença entre esses valores, a análise de variância apontará que pelo menos uma das médias é diferente das demais e que a variável independente está influenciando essa mudança de valor. Além desse valor de f calculado, um outro valor que é muito importante para a análise de variância são os graus de liberdade. Existem dois tipos de graus de liberdade. Existe o grau de liberdade do numerador, que é calculado por k-1, isso é, o número de grupos existentes menos 1. Já o grau de liberdade do denominador é dado por n menos k, onde o n é a soma total de todos os tamanhos amostrais, isso é a soma de todos os elementos que compõem todas as amostras, menos o número de grupos existentes. Na ANOVA, esses resultados são apresentados da seguinte forma. Geralmente aparece o valor de f, seguido por parêntese, graus de liberdade do numerador, vírgula, graus de liberdade do denominador, da seguinte forma. 15,31 é o valor de f calculado, 2 indicando que eu tenho 3 grupos menos 1, no caso 2 graus de liberdade do numerador, e 66, que indica que eu tenho 69 elementos menos 3 grupos, dando um total de 66 graus de liberdade. Como é que eu sei que são 3 grupos de dados distintos, ou 3 amostras distintas? Porque estamos falando de ANOVA one-way, isso é, ANOVA de uma via. Então eu sei que existe apenas um fator, isso é, uma variável independente em questão. Então, como os graus de liberdade do numerador são definidos por quantidade de grupos menos 1, isso é, k menos 1, e aqui nós temos o valor de 2, eu sei que foram 3 grupos independentes, isso é, 3 amostras distintas. Então, sabendo que são 3 grupos de dados, isso é, 3 amostras, o grau de liberdade do denominador é dado por n, isso é, o total de todos os elementos de todas as amostras, menos a quantidade de grupos. Como esse valor foi 66, então eu posso admitir que foram 69 elementos distribuídos nessas 3 amostras, isso é, nesses 3 grupos. Esse valor de f calculado será confrontado com valores de f tabulados. E se o valor de f calculado estiver dentro das zonas críticas para o valor do f tabulado, então nós devemos rejeitar H0 e admitir assim uma diferença entre os valores das médias dos grupos. Uma vez sabendo o resultado da análise, como nós podemos interpretar esses resultados? Caso haja diferença, a variável independente, isso é, o fator que foi alterado, influenciou os valores da variável dependente que foi mensurada em pelo menos um dos grupos, e a média dos valores desse grupo diferiu significativamente das demais. Mas isso traz uma pergunta óbvia: qual grupo foi diferente? Para isso, existem os pós-testes. O objetivo dos pós-testes é comparar pá a pá as médias das variáveis dependentes, identificando quais delas foram afetadas pela variável independente e quais apresentam diferenças significantes entre si. A depender do seu objetivo, existem vários pós-testes possíveis. O pesquisador pode querer confrontar todas as médias versus todas as médias, ou comparar os demais grupos com um grupo considerado controle, ou então comparar pares de médias selecionados. Além disso, em qualquer uma dessas 3 opções, ainda existe a possibilidade de considerar o intervalo de confiança nesse cálculo ou desconsiderar o intervalo de confiança. Considerando o intervalo de confiança, nós teremos um pós-teste e desconsiderando esse intervalo de confiança, nós teremos um outro pós-teste. Então, se seu objetivo for confrontar a média de todos os grupos contra a média de todos os grupos, considerando o intervalo de confiança no seu cálculo, o teste selecionado deve ser o de Tukey, que é aquele que tem o maior poder estatístico. Se você quiser comparar todos os grupos versus todos os grupos, desconsiderando o valor de intervalo de confiança, o teste selecionado deve ser o de Holmes-Sidak.
Se seu objetivo é comparar os outros grupos com um grupo controle, considerando o intervalo de confiança, o seu teste é o Dunnett. Se você desconsidera o intervalo de confiança, mais uma vez o teste é o de Holmes-Sidak. Se você quiser selecionar pá a pá os valores das médias para comparação, considerando o intervalo de confiança, o seu pós-teste é o de Sidak. Desconsiderando o intervalo de confiança, o seu pós-teste é o de Holmes-Sidak. Apesar do teste de Holmes-Sidak ser um teste muito poderoso, usar o teste de Holmes-Sidak desconsiderando o intervalo de confiança aumenta muito as chances de cometer erro do tipo 1, de tal forma que é prudente sempre considerar o intervalo de confiança, de tal forma que nós temos basicamente 3 pós-testes: Tukey, Dunnett e Sidak. Então, que tal exercitarmos um pouco? Então vamos lá no Prisma fazer uma análise de variância. Para essa análise de variância, nós vamos utilizar os seguintes dados. Nós temos aqui 3 grupos distintos. Um grupo placebo, um grupo que recebeu a droga 1 e um grupo que recebeu a droga 2. O interesse do pesquisador aqui é saber se a droga 1 ou a droga 2 tem algum efeito quando comparado ao grupo placebo. Então, para a nossa análise de variância, nós selecionaremos as tabelas e gráficos de coluna, vamos entrar com os valores, criar uma nova planilha, e aqui eu vou entrar com os grupos. Placebo, droga 1, droga 2. E vou selecionar os resultados obtidos no experimento. Assim como no teste T, o primeiro passo aqui é descobrir se esses dados se distribuem normalmente, visto que a ANOVA também é um teste de hipóteses paramétrico. Então nós vamos em análise, teste de normalidade e usar os testes que nós já conhecemos. Sim, as 3 amostras são consideradas distribuídas normalmente. Vejam que no teste de Kolmogorov-Smirnov eu tive uma discrepância em relação aos demais. Quando isso acontecer, lembrem-se que nós sempre selecionaremos os testes mais poderosos e, nesse caso, o de Agostino-Pearson é o mais poderoso entre eles. Uma vez que a gente sabe agora que os dados se distribuem normalmente, chegou a hora de fazer a análise de variância. Nós vamos aqui em análise. Logo abaixo aqui do teste T nós temos ANOVA de uma via, one way, e testes não paramétricos associados. Então nós vamos selecionar isso aqui. E nesse campo aqui, nessa aba de escolha, é onde nós selecionamos se essa ANOVA será pareada ou não pareada. Isso é, se ela vai ser independente, se todos os grupos são independentes, ou se os grupos são dependentes, onde nós mensuramos o valor dessa variável ao longo de um intervalo de tempo. No caso específico aqui para esse, nós temos grupos independentes. Aqui nesse campo é onde nós assumimos ou não se os nossos dados têm uma distribuição normal. No caso aqui, nós já fizemos o teste, então nós selecionamos sim e usaremos a nova. E nesse último campo é onde nós selecionamos se nós assumimos ou não que os desvios padrões são iguais para todos os grupos ou não. No caso, nós iniciamos com a escolha sim e fazemos uma nova normal. E caso haja diferença entre os desvios padrões entre os grupos ou dentro dos grupos, nós voltamos e selecionamos a correção de Brown, Forsyth ou de Welk para a nova. Então, selecionados os campos aqui, vamos aqui em OK, e aí nós temos os resultados. O valor de F calculado
foi de 15,31. Comparando esse valor de f com o valor de f tabulado no programa, nós temos que houve diferença significante. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Que pelo menos um dos três grupos tem uma média significativamente diferente em relação aos demais. No teste de Brown-Forsyth, ele mostra que não houve diferenças entre os valores de variâncias dentro do grupo, e no teste de Bartley, ele também checou a diferença entre os grupos e também chegou à conclusão que não há diferença entre os valores de desvio padrão. Como eu disse a vocês na aula, aqui está a notação correta para a apresentação dos valores de f. Então, o valor de f foi de 15,31. Os graus de liberdade do numerador foram 2, isso é, 3 grupos menos 1, 2. E os graus de liberdade do denominador foram 66, levando em consideração que nós temos um total de 69 indivíduos nos 3 grupos, menos 3 grupos, então nós temos 66. Analisando os gráficos apresentados, nós podemos selecionar aqui média e desvio padrão, utilizar um gráfico de colunas para observar melhor como foi o comportamento dessa amostra. Percebam que numericamente existe diferença entre os valores médios. Percebam também que o desvio padrão é basicamente o mesmo, por isso que nenhum dos dois testes que compara as variâncias dentro dos grupos e entre os grupos não detectou nenhuma diferença. Nos resta agora saber qual das médias dos 3 grupos é considerada diferente em relação às demais. Para isso, nós teremos que realizar um pós-teste. Nós voltamos aqui para o resultado da nova, clicamos aqui, e nessa aba, que foi aquela aba inicial, onde nós selecionamos se o teste era pareado ou não e se assumíamos ou não uma distribuição normal, nós vamos aqui em múltiplas comparações, e nesses campos aqui nós vamos selecionar que tipo de comparação nós pretendemos fazer. Se o objetivo aqui é comparar as médias de todos os grupos contra as médias de todos os grupos, eu seleciono aqui. Se minha intenção é comparar as médias dos grupos em relação à média de um grupo que é considerado controle, essa é a minha opção. E aqui eu seleciono qual dos 3 grupos é o grupo considerado controle, no caso aqui, o grupo placebo. Ou então, eu selecionarei pá a pá quais os grupos eu quero comparar. Por exemplo, placebo versus droga 1, ou placebo versus droga 2, e assim por diante, em qualquer combinação, como por exemplo, droga 1 versus droga 2. Escolhendo qualquer uma dessas opções, nós também vamos escolher qual pós-teste utilizar. No caso de comparar todas as médias contra todas as médias, eu tenho várias opções de pós-teste, considerando ou desconsiderando os intervalos de confiança. Dentre as opções dos pós-testes, nós temos o Tukey, o Bonferroni, o SIDAC, o Homo-SIDAC e o Newman-Kills. Veja que o Prisma ele traz as notações recomendado para o Tukey e não recomendado para o Newman-Kills. O Tukey é o teste que tem maior poder estatístico nesse caso e que leva em consideração os intervalos de confiança. Mais poderoso do que o Tukey, nós temos o teste de Homo-SIDAC. Ele é mais poderoso, mas ele não vai computar os intervalos de confiança. Nós então selecionaremos o teste de Tukey. Se nossa intenção for comparar as médias dos grupos contra uma média de um grupo controle, como o placebo, as minhas opções mudam. Então eu tenho agora Dunnett, Bonferroni, SIDAC e mais uma vez aparece aqui Homo-SIDAC. O teste de Dunnett é recomendado aqui pelo Prisma porque ele é o teste de maior poder estatístico.
O home SIDAC é ainda mais poderoso, mas, como eu disse a vocês, ele não considera os intervalos de confiança, aumentando assim as chances de erro do tipo 1. Então, aqui nós selecionaríamos o teste de Dunnett. Se nós formos comparar pá a pá, como por exemplo nessa seleção aqui, as opções de teste seriam Bonferroni, que é o mais comumente usado, mas o SIDAC é o mais poderoso e recomendado. E mais uma vez aparece o home SIDAC aqui como uma alternativa que não computa os intervalos de confiança. Nesse caso, nós selecionaremos o SIDAC. Nessa condição específica, nós temos um grupo considerado controle, que é o grupo placebo. Então, nesse caso específico, nós utilizaremos a comparação das médias contra a média do grupo controle e, como opção, nós selecionaremos o teste de Dunnett. Clicando em OK, aqui nós temos aquela mesma aba de resultados que nós já vimos antes, onde tem o valor de F calculado e dizendo que pelo menos uma das médias diferiu significativamente das demais. E agora eu tenho uma segunda aba aqui, que é a aba de múltiplas comparações. Na aba de múltiplas comparações, o teste Dunnett comparou placebo versus droga 1, detectando que há sim uma diferença significante entre esses dois valores de média. Já quando ele checou as diferenças entre placebo e droga 2, ele não detectou diferenças significantes. De tal forma que o grupo que diferiu em relação ao grupo controle foi o grupo tratado com a droga 1. Que tal um novo exemplo? Só que dessa vez nós usaremos o próprio banco de exemplos do Prisma. Então, selecionaremos aqui tabelas e gráficos de coluna, começaremos com exemplo e utilizaremos aqui um exemplo de ANOVA no EI. Então aqui nós temos três grupos, um grupo controle, um grupo tratado e um grupo tratado que também recebeu o antagonista. São três grupos independentes, visto que existe inclusive uma diferença de N, esse aqui é um N de 6, esse de 5 e esse de 6, então nós sabemos que esses grupos são independentes. A primeira coisa que devemos fazer é ver se esses dados se distribuem de forma normal. Então vamos selecionar os testes de hipótese para normalidade. O de Anderson Darling e o de Agostino Persson não conseguiram calcular devido ao tamanho pequeno para os grupos, mas os testes de Shapiro-Wilk e o de Kolmogorov-Smirnov conseguiram fazer os cálculos de normalidade. Aqui, para nossa surpresa, existe um grupo que não se comporta de forma normal. Veja que o grupo controle não é considerado normal nem no teste Shapiro-Wilk, nem no teste de Kolmogorov-Smirnov. Nesse caso, nós não poderemos utilizar o teste de ANOVA para comparar os grupos com o grupo controle, tendo em vista que o grupo controle não se comporta de forma normal. Sabendo disso, ao proceder à análise de variância, nós selecionaremos aqui que os grupos são independentes, então não há pareamento, mas no caso de assumir uma distribuição gaussiana, nós não poderemos fazer isso. Percebam que ao mudar a opção de assumir ou não a distribuição gaussiana, o teste muda de ANOVA para Kruskal-Wallis, que é o teste não paramétrico equivalente ao teste ANOVA, só que para variáveis não paramétricas. Então a gente clica aqui em OK. E aqui no teste de Kruskal-Wallis, ele calcula um valor de P e a conclusão que ele chegou foi que sim, que uma das medianas difere significativamente das demais, pelo menos uma. Mas qual será? Se nós observarmos aqui o gráfico, e aqui nós podemos utilizar um modelo de box plot, nós visualizamos que esse segundo grupo, o grupo tratado, parece diferir dos demais.
possuindo assim um valor de mediana mais alto. Entretanto, nós só podemos ter certeza uma vez que tenhamos realizado o pós-teste. Então, aqui na opção do teste de Kruskal-Wallis, clicando aqui a gente retorna para essa aba de escolha e aqui na múltipla comparação eu posso comparar todos os grupos contra todos os grupos, comparar todos os grupos com um grupo controle, que é o que eu farei, ou comparar pares selecionados, assim como nós já vimos. Então nós vamos nessa opção e aqui nas opções nós temos o teste de Duns, que é o pós-teste indicado nesse caso. Lembrando que o teste de Duns é um teste não paramétrico. Clicando aqui, nós temos esse mesmo conjunto de resultados e aqui nós temos a múltipla comparação. Na múltipla comparação, o grupo controle, quando confrontado com o grupo tratado, apresentou sim uma diferença significante. Já o grupo tratado com antagonismo, quando foi comparado com o grupo controle, não apresentou essa diferença. E assim nós realizamos um teste de hipóteses não paramétrico, equivalente à ANOVA, que é um teste paramétrico. Agora vamos aprender um pouco sobre a ANOVA One-Way de uma via com medidas repetidas. Então, qual seria a diferença do ANOVA One-Way simples para o ANOVA One-Way com medidas repetidas? Seria o objetivo. Na ANOVA One-Way com medidas repetidas, o objetivo é testar se há variância entre as médias de 3 ou mais grupos de dados e se essa variância pode ser atribuída à variável independente k, mas apenas em uma única amostra, e não em duas ou mais amostras, como seria o caso se usássemos a ANOVA One-Way independente. Nesse caso, nós teremos apenas uma única amostra. Entretanto, a variável dependente ela será mensurada em diferentes momentos em cada um dos sujeitos da amostra, que foram submetidos a uma alteração da variável independente, gerando assim grupos de dados distintos. Em suma, na ANOVA One-Way com medidas repetidas, cada grupo de dados representa um momento no tempo onde a variável dependente foi mensurada, enquanto que no ANOVA One-Way independente, cada grupo de dados corresponde a uma amostra independente. Então, na organização dos nossos dados, nós temos que ter em mente que nós teremos 3 ou mais grupos de dados, apenas uma única variável independente, pois ainda estamos falando de ANOVA One-Way, só teremos uma única amostra e o número de medidas por amostra é superior a 3. Então, cada grupo de dados corresponde a uma medida da variável dependente na nossa amostra. Então, a nossa planilha terá a seguinte organização. Nas colunas, ficará disposta a condição temporal, isso é, a variável independente. Nas linhas, serão os sujeitos da amostra, onde cada linha representa um único sujeito. E nas células, os dados obtidos, isso é, os valores para a variável dependente que obtivemos na nossa pesquisa. Assim como na ANOVA One-Way independente, aqui também temos alguns pré-requisitos que devem ser atendidos. A variável deve ser dependente e ela deve ser mensurada em nível contínuo intervalar. Nós devemos testar se os valores para aquela variável dependente são distribuídos normalmente. E um adicional que é assumir que haja esfericidade. A esfericidade é um atributo muito difícil de ser atendido, tendo em vista que a esfericidade é uma condição em que as variâncias das diferenças entre todos os pares possíveis de valores para a variável dependente na série temporal e em cada sujeito sejam iguais. Então, não deve haver diferenças nas variâncias quando se trata das diferenças entre os tempos em que a variável dependente foi mensurada. Nesse exemplo aqui, nós temos 5 pacientes, onde a variável dependente foi mensurada em 3 tempos distintos, A, B e C. Perceba que a variância das diferenças entre as medidas obtidas no tempo A e B foi de 17, enquanto que a variância entre as medidas no tempo A e C foi 10,3. Enquanto que a variância
na medida entre os tempos B e C foi de 10,3 também. Percebam que nós temos uma discrepância. As variâncias das diferenças entre o tempo A e C e B e C são as mesmas. Entretanto, entre o tempo A e B é evidentemente diferente. Um outro exemplo aqui é mostrado. Nós temos agora 6 sujeitos, onde a variável dependente foi medida em 3 tempos distintos. Percebam que a variância relativa entre a diferença do tempo 1 e 2 é de 13,9, em relação ao tempo 1 e 3 é de 17,4 e em relação ao tempo 2 e 3 é de 3,1, mostrando aqui diferenças nas variâncias entre todas as combinações possíveis. Nesses dois casos, a esfericidade estaria comprometida. Atender o pré-requisito da esfericidade é algo muito difícil. O pré-requisito da esfericidade dificilmente será atendido. A violação da esfericidade acontece quando há variabilidade significante entre pelo menos uma das combinações temporais em relação às outras. Qual é a consequência da violação da esfericidade para o cálculo do valor de f? A consequência é que o valor de f calculado é maior do que aquele valor real, aumentando assim as chances de se cometer erro do tipo 1. Nesse caso, o que podemos fazer em relação a isso? Nós podemos não assumir a esfericidade. Não assumindo a esfericidade, nós podemos usar então uma correção do valor de f pelo modelo de Geiser-Greenhouse. Essa correção será suficiente, na maioria das vezes, para reduzir as chances de erro do tipo 1, entretanto, sem reduzir o poder do teste em questão. Então, como são formuladas as nossas hipóteses na nova Oneway com medidas repetidas? Nesse teste, a hipótese nula defenderá que as médias são iguais e que o fator, isso é, a variável independente, não as influencia. Já a hipótese alternativa defenderá que pelo menos uma das médias é influenciada pelo fator, isso é, pela variável independente, sendo diferente das demais. Uma outra diferença entre a nova Oneway independente e a nova Oneway com medidas repetidas ou dependente é que na nova Oneway com medidas repetidas teremos dois valores de f. Um valor de f para a comparação entre colunas, que diz respeito à influência da variável independente, e um segundo valor de f para a comparação entre as linhas, que diz respeito à variância entre os sujeitos da amostra. A interpretação dos resultados segue a mesma lógica da nova Oneway independente. Se o valor de f calculado cair dentro dos intervalos de valores associados à zona crítica do valor de f esperado, nós assumiremos que a variável independente, isso é, o fator, influenciou os valores da variável dependente, que foi mensurada, em pelo menos um dos grupos de dados, e a média desse grupo diferiu significativamente das demais. Também nós temos a mesma questão que tínhamos na nova Oneway independente. Qual grupo foi diferente dos demais? Para responder essa pergunta, nós também usaremos pós-testes, cujo objetivo é comparar pá a pá as médias das variáveis dependentes, identificando quais delas foram afetadas pela variável independente e quais apresentam diferenças significantes entre si. Nós teremos também 3 opções principais: comparar todos os grupos de dados contra todos os grupos de dados, comparar o controle, que será o momento inicial, versus os outros grupos de dados, isso é, versus os outros tempos onde a variável dependente foi mensurada, ou comparar pares selecionados. Também considerando ou não o intervalo de confiança. Mais uma vez, para evitar problemas de erro do tipo 1, nós sempre devemos considerar o intervalo de confiança. De tal forma que se a intenção for comparar todos os grupos de dados versus todos os grupos de dados, usaremos o teste de Tukey. Se a intenção for comparar um grupo controle, isso é, o momento inicial, com os outros momentos onde a variável dependente foi mensurada, o teste é o de Dunnett. E se selecionarmos pares para fazer as comparações, o teste será o de Sidak. Então, mais uma vez,
Vamos ver como isso funciona na prática. Então, como exemplo, nós temos o seguinte experimento. Um conjunto de sujeitos teve o seu HDL, medido em miligramas por decilitro de sangue, medido numa condição basal, isso é, antes de qualquer tipo de intervenção, e depois de 1 hora, 2 horas e 3 horas da administração de um tratamento que promete aumentar os níveis de HDL nesses sujeitos. Cada linha dessa representa o mesmo sujeito que teve os seus níveis de HDL medidos em momentos distintos do tempo. Então, eu vou selecionar os títulos das colunas e levar lá para o Prisma. No Prisma, nós selecionaremos tabelas de coluna. Aqui nós vamos colar os títulos das colunas e voltar para a nossa planilha e selecionar os dados. Vamos colar os dados aqui. E assim como foi feito na nova OneWay independente, o primeiro passo aqui é certificar que esses dados se distribuem normalmente. Para isso, nós vamos realizar testes de normalidade, os testes que nós já conhecemos. E aqui, como resultado, nós temos que todos os grupos de dados passaram no teste de normalidade. Então, agora podemos prosseguir com a análise de variância. Clicando em analisar a nova OneWay. Nessa janela de escolha, em vez de valores não pareados, isso é, independentes, nós selecionaremos que cada linha representa um valor pareado, isso é, um sujeito que teve a sua variável dependente medida repetidas vezes. Nessa opção, nós vamos marcar sim, porque nós já realizamos o teste de normalidade e verificamos que os dados se comportam de forma normal. E no que diz respeito a assumir ou não a esfericidade, nós não vamos assumir a esfericidade, usando assim a correção de Geiser-Greenhouse, que é recomendada inclusive pelo Prisma. Ao clicar OK, nós agora chegamos aos nossos resultados. Foi calculado um valor de f, e a conclusão, quando se compara esse valor de f com o valor previsto, é que sim, houve diferença significativa em pelo menos um dos valores médios. Como eu disse a vocês, nesse caso da nova OneWay com medidas repetidas, nós temos dois valores de f calculado. Um valor de f calculado que compara as colunas e um valor de f calculado entre as linhas, com seus respectivos graus de liberdade. Ao checarmos aqui o gráfico correspondente a esses dados, vou mudar aqui para desvio padrão, nós observamos uma tendência de crescimento, quer dizer, numericamente há diferença entre os valores dessas médias. E o teste de ANOVA mostrou que pelo menos um desses valores médios difere dos demais. Mas qual? Voltamos aqui para análise, clicamos aqui e na aba de múltiplas comparações nós vamos selecionar o pós-teste que nos interessa. Nesse caso, eu quero comparar a medida nos tempos distintos com a medida basal. O teste a ser selecionado aqui é o teste de Dunnett. Voltamos aqui para os resultados da nossa análise de variância e nessa aba aqui de cima, nas múltiplas comparações, nós temos que quando comparado o valor basal com 1 hora, teve diferença significativa, basal versus 2 horas também e basal versus 3 horas também. Talvez nesse caso também fosse de meu interesse comparar se o tempo de 1 hora difere ou não do tempo de 2 horas em termos de média, ou se o tempo de 1 hora difere do de 3 horas em termos de média também. Se essa for a intenção, nós podemos mudar o tipo de teste e selecionar aqui um pós-teste que compare todas as médias com todas as médias. A nossa opção será Tukey. Clicando aqui, ele refaz os cálculos e aí mostra o seguinte. Basal versus 1 hora teve diferença significante. Basal versus 2 horas também. Basal versus 3 horas
também. E aí ele checa as outras combinações. 1 hora versus 2 horas, sim. 1 hora versus 3 horas, sim. E 2 horas versus 3 horas, sim. Então aqui todos os grupos diferem entre todos os grupos, o que é uma informação interessante nesse caso. Então vamos a um outro exemplo, só que dessa vez vamos utilizar uma variável não paramétrica. Aqui nós temos dados de uma pesquisa onde se utilizou um medicamento analgésico em pacientes com enxaqueca e foi perguntado a esses pacientes qual nível de dor ele estava sentindo antes e depois de ter tomado o medicamento. Os níveis de dor estão classificados da seguinte forma: nenhuma dor, 0, dor baixa, 1, média, 2, alto, 3 e extremo, 4. Nessa primeira coluna, nós temos os dados referentes à dor que os pacientes estão sentindo antes de tomar o medicamento e depois de 1 hora de ter tomado o medicamento e 2 horas depois de ter tomado o medicamento. Então, nós vamos selecionar os títulos das colunas, vamos aqui para o Prism, vamos criar uma nova planilha de dados, colocar aqui os títulos. Agora vamos selecionar os valores e levá-la para o Prism. Então, como podemos ver aqui, os dados não são paramétricos, de tal forma que a nova OneWay não se aplica mais a esse conjunto de dados. Como proceder então? Nós vamos clicar em Analisar, vamos na mesma aba onde está a nova OneWay, chegamos nessa mesma janela de opções. Aqui nós vamos selecionar essa opção, informando que nesse desenho experimental nós temos medidas repetidas em cada sujeito. E nesse ponto aqui nós vamos colocar a opção não. Nós não vamos assumir uma distribuição gaussiana, tendo em vista que esses são dados não paramétricos. Automaticamente o teste muda de ANOVA OneWay para teste de Friedman, que é o teste equivalente ao ANOVA OneWay com medidas repetidas, só que para variáveis não paramétricas. Ao clicarmos aqui, é realizado o teste de Friedman, que aponta que sim, que há diferença significante entre as médias, pelo menos um dos grupos em relação aos demais. Mas qual? Na representação gráfica aqui, nós vamos alterar para uma apresentação em boxplot. Nós vemos aqui que existe nitidamente uma diferença, mas nós só afirmaremos qual grupo de dados é diferente entre si após realizado o teste. Voltando aqui para o teste de Friedman, nós agora vamos realizar um pós-teste. Nós vamos selecionar aqui múltiplas comparações e aqui nesse caso eu poderia fazer comparações de todos os rankings de médias contra todos os rankings de médias, comparar o ranking de média de todos os grupos contra um grupo considerado controle, ou comparar rankings de média selecionados par a par. Nesse caso, nós vamos comparar os rankings de média com a situação antes de tomar o medicamento. Nas opções, nós temos aqui o teste de danos. Vamos clicar em OK e aqui cria-se a aba de múltiplas comparações. Quando vemos a comparação que o teste de Dan realizou entre antes e depois de 1 hora, verificamos que houve diferença significante. Antes e depois de 2 horas da tomada do medicamento, também. Da mesma forma da análise anterior, talvez fosse de meu interesse também checar se há diferença entre o efeito depois de 1 hora e o efeito depois de 2 horas. Nesse caso, eu clicaria aqui, voltaria para a minha aba de escolha e aqui eu selecionaria a comparação dos rankings das médias entre todos os grupos. Como opção, também o teste de Dan. Nesse caso,
Além das comparações que nós já tínhamos, ele também comparou 1 hora versus 2 horas, também apresentando uma diferença significante. Então, nesse exemplo, nós fizemos um teste não paramétrico equivalente ao teste paramétrico ANOVA on Whey com medidas repetidas, sendo esse teste o teste de Freeman. Então, o que acharam? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam de exercitar utilizando as ferramentas que você tem disponível. Até a próxima!